com o aforismo 84, dando, continuidade a esse estudo sequencial do Evangelho Gnóstico de Tomé, onde, mais uma vez, nós vamos encontrar Samana Jesus trazendo uma construção de pensamento bastante difícil de compreensão. Bastante difícil, que exige de nós certas chaves cognitivas para que nós possamos minimamente entrar no sentido daquilo que ele possa estar querendo propor. E sempre Jesus está propondo o quê? O conhecimento. Sempre a intenção por trás de cada palavra desse mestre da luz é nos trazer a compreensão, nos trazer o conhecimento esse que possa erradicar a ignorância, que possa nos trazer ao nosso verdadeiro lugar, ao nosso verdadeiro ser. Então, essa do aforismo 84 é outra dessas frases de não tão fácil penetração, de não tão fácil entendimento. Então vejamos o que Samana Jesus diz. Quando virdes a vossa semelhança, alegrai-vos. Mas quando virdes o vosso modelo, que desde o princípio estava em vós e nunca morrerá, nem jamais se revelará, nem jamais se revela plenamente, será que suportareis isso? Aí nós temos duas palavras aí que são chaves, que precisam ser entendidas, que é semelhança e que é modelo. O que Jesus está chamando de semelhança e o que ele está chamando de modelo. Porque ele diz, em relação à semelhança, quando virdes essa vossa semelhança, alegrai-vos, entrai em júbilo. Mas quando virdes o vosso modelo, que desde o princípio estava em vós e nunca morrerá, nem jamais se revelará plenamente, será que podereis suportar isso? Essa pergunta é muito interessante, eu quero comentar por que ela é interessante, mas depois que nós trabalharmos um pouco com essas questões propostas. O que é a semelhança? Porque, inclusive nos textos bíblicos está dito assim, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí alguns pensam que Deus tem um corpo físico como nós temos, que tem essa forma, essa imagem que nós temos, porque se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus tem cabeça, tronco, membros, pernas, E é uma percepção equívoca, porque não se trata dessa semelhança. Porque, inclusive, Deus não é material, Deus não é uma personalidade, ele não é um ser personal. Deus não tem forma. Deus não é material, logo, como que ele teria corpo físico? Ele não entende? Então, de qual semelhança está se falando? Essa semelhança, o que nos faz semelhantes a Deus, isso é muito importante ser entendido. O que nos faz semelhantes a Deus é um princípio inteligente. É nisso que está a semelhança, porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós também somos princípios inteligentes derivativos
da inteligência suprema. Claro que nós estamos em exercício e desenvolvimento parcial e limitado do princípio inteligente. Mas somos o princípio inteligente. Ou seja, nós temos a potência da inteligência totalitária. Por quê? Porque isso faz parte do nosso modelo original. Aí entra a questão do modelo. Então é preciso entender que o que nos faz semelhantes a Deus é o princípio inteligente. E o princípio inteligente, ele é despertado pouco a pouco. Ele é lapidado, ele é... Não que nós não sejamos o princípio inteligente, mas quando há a manifestação, ele vai se despertando gradualmente, começando desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, no reino animal, e no reino hominal ele realmente floresce. Né? O que era apenas germinal, o que estava em estado latente lá atrás, aqui se torna efetividade. Só que o estágio hominal ainda não é um estágio de plenitude intelectiva ou de grandes potencialidades intelectivas. Nós vamos migrar para reinos acima do reino hominal, que são reinos mais avançados e mais sutis, que na tradição bíblica pode ser chamado de reino angelical, né? O reino dévico, o reino das esferas superiores, não importa o nome. Aí sim, né, nós não estaremos toldados por esse nível de ignorância, né, não estaremos tão obscurecidos e teremos uma vasta capacidade de percepção, de inteligência. Então, o que nos faz semelhante, a semelhança vem da inteligência, do princípio inteligente. Isso é a semelhança. Mas esse princípio inteligente, ele ainda é um efeito de uma causa mais profunda, que é o ser, que é o espírito, se quisermos assim chamar. Ou seja, o princípio inteligente ainda é um efeito derivativo da essência divina, do ser, que é o Atman, que é o ser real. Esse é o modelo. É desse modelo que Jesus está falando. Então, quando nós nos constatarmos a semelhança, ou seja, que é todo o brilho da inteligência, todo o efeito da inteligência, por exemplo, quando nós estamos realizando essa partilha aqui agora, nós estamos usando do atributo da inteligência, né, para que nós possamos ter compreensão. Isso nos traz alegria, nos traz júbilo. Por quê? Porque é luminoso, é brilhante. Então, quando nós constatamos a nossa semelhança a Deus, que é o princípio inteligente, isso nos traz alegria. Mas quando virdes o vosso modelo, o que é o modelo? É a fonte de onde a inteligência emana, que é o próprio Deus. E Deus aqui não é uma pessoa isolada. Nós somos deuses. É o nosso ser divino, é o nosso Atman, que nunca teve nascimento e nunca terá fim. Por isso que ele fala que o modelo nunca morrerá. Aquilo que somos não tem fim, não está sujeito à morte. Mas esse modelo nós não conseguimos ver ainda. Por isso que essa pergunta final de Samana Jesus, ela é extremamente significante.
quando nós vermos com toda a clareza o ser que somos, o espírito que há em nós, que é Deus, será que nós suportaremos isso? E a resposta é, na condição humana, não. Por isso que lá na Bíblia é dito que ninguém pode ver Deus face a face e sobreviver. Sobreviver em que sentido? No sentido físico. Se nós chegarmos a essa condição de perceber integralmente o modelo, que é o próprio espírito, a parte física não suporta. É tanta luz que esse corpo desintegra. Como ocorreu e ainda ocorre com muitos yogis, com muitos místicos, não tem como suportar, dentro da condição humana restrita, restritiva, condicionada, a visão direta do ser divino. Nós não suportamos. Então, por isso que eu julgo extremamente pertinente essa pergunta de Samana Jesus. Será que suportareis isso? E ousamos responder. Né? É uma ousadia o que estamos fazendo. Ousamos responder, não. Nós não suportamos isso. Quem vê Deus face a face não consegue mais estar nesse mundo. Não consegue mais ficar preso ou condicionado ao estado material. Não é possível. A Alana aqui, né, a Alana compartilhando conosco. E a Alana está dizendo para nós, não existe um Deus, somos todos deuses em expansão, seria isso? Perfeito, Alana. Não existe Deus como algo isolado, distante da criação, né, um senhorzinho de barba que fica lá num certo céu, né, castigando as pessoas ou agraciando as pessoas conforme seu comportamento, pedindo às pessoas que temam a ele, ou seja, que tenham medo de Deus. Não existe isso. Deus é um estado onipresente, e se é um estado onipresente, tudo e todas as coisas são Deus. Deus é tudo, tudo é Deus, né? E nós somos deuses, né? E somos deuses em expansão, está perfeitamente correto. Por isso que, nesse momento, nós estamos com um princípio de semelhança, que é um princípio inteligente, bastante restritivo, por causa do condicionamento material. Mas se nós nos libertarmos da matéria, esse estado de princípio inteligente se torna altamente expansivo, né? Quanto menos material a pessoa é, mais ela expande essa condição, né? E esse princípio inteligente não tem nada a ver com erudição, não tem nada a ver com conhecimento livresco. Geralmente os doutores dessa terra têm muito pouca inteligência, nesse sentido espiritual. E muitos daqueles que são considerados ignorantes aqui na terra têm esse estado de inteligência divina altamente expandido, né? Então, sim, Alana, sim, não existe um Deus, tudo é Deus, né? E somos todos deuses em expansão. Seria isso? No meu perceber, é exatamente isso. É esse pensamento que ressoa em mim há muito tempo. Sim, Alana, eu corroboro esse seu pensamento, essa sua perspectiva, no meu modesto entender, e que não é só meu, é o entender também de Shiva Jesus, que sim, é exatamente isso. Por isso que Shiva Jesus teve a ousadia de dizer, vós sois deuses. E por ele ter dito isso, ele foi
quase apedrejado, né, quase apedrejado. Perfeito.